Olá, galerinha! Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Bom, iremos começar nossa aula com correção a partir da página 42, como eu havia falado no grupo. Que fica melhor, depois a gente vai fazer exercício de fixação para poder tirar nossas dúvidas e ficar mais fácil o conteúdo para nós, tá certo? Então, vamos lá. Essa daqui é a primeira página que contém exercício, a página 42. Nessa parte, ela contempla a propriedade comutativa da multiplicação. Eu vou ler a questão para vocês. Lucas e João moram próximo à escola e voltam a pé para casa todos os dias. Nesse caminho de volta, eles passam em frente a um hotel, em primeiro lado da foto, que é esse hotel aqui, ó. Tá? Deixa eu trocar aqui a cor da tinta. Certo dia, eles decidiram calcular quantas janelas havia em cada lateral desse hotel. Para isso, Lucas anotou 6 fileiras verticais, cada uma com 9 janelas. João considerou que são 9 andares com 6 janelas cada uma. Bom, tia, eu não entendi. Como assim as linhas verticais? As linhas verticais são aquelas que ficam em pé, tá? E as linhas horizontais são as linhas chamadas linhas preguiçosas. Por quê? Porque elas sempre ficam deitadas, tá? Então, aqui nesse caso, quem seria essas 6 fileiras verticais que ele viu? Seria essa, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ele percebeu que cada fileira dessa, como se fosse uma filazinha para cima, haviam 9 janelas, ó, nesse sentido aqui de cima. Entendeu? Por isso que ele fez essa contagem. E para sabermos quanto tem nesse total aqui, ó, a gente precisa fazer o quê? Uma multiplicação. Deixa eu apagar aqui para ficar mais organizado. Tia, como é que seria essa multiplicação? A gente só faria o quê? 9 vezes 6. Como se trata de uma propriedade comutativa da multiplicação, se eu alterar os fatores, ela não vai alterar o valor do produto. Portanto, se eu fizer aqui... se eu tenho 6 fileiras... Deixa eu só trocar aqui a cor da caneta. Pronto. Se eu tenho 6 fileiras e cada uma com 9 janelas, a nosso cálculo fica assim. 6 vezes 9 é igual a quanto? Quando olharmos na tabuada, que a gente vai saber de cor, tenho certeza que vocês sabem de cor a tabuada, o resultado vai ser 54, tá? 6 vezes 9 é 54. Como isso daqui engloba a propriedade comutativa, que se eu alterar a ordem dos fatores, não vai alterar o valor do meu produto, eu também poderia ter feito o quê? 9 vezes 6. Que também seria o quê? 54. Então, a nossa resposta é essa, tá? Se caso houver alguma dúvida ainda, por favor, perguntem. Então, vamos dando continuidade. A próxima será como? Apesar de a ordem dos fatores não alterar o produto, devemos tomar cuidado com o significado dessas representações. Para vocês entenderem melhor, a gente vai fazer 3 itens aqui que foi proposto pelo livro. O item A seria o quê? Paguei a despesa no mercado com 3 notas de R$50. Ele quer saber quanto ele pagou. Para eu saber, eu precisaria fazer simplesmente o quê? Pegar 3 vezes 50. 3 vezes 50 daria igual a quanto? Daria igual a 150. Vou fazer aqui na outra página esse cálculo para ficar melhor de entender, porque aqui vai ficar ficando um pouco ruim, tá certo? Então, vamos fazer esse cálculo aqui. Ele estava no mercado e pagou a despesa dele com 3 notas de R$50. Então, a gente vai fazer o quê? 3 vezes 50. Não sei porque sempre se inicia com a caneta vermelha. Enfim, vamos lá.
Primeiramente, vamos fazer nossa multiplicação, né? Quanto é que vai ser 50 vezes 3 ou 3 vezes 50? Sempre vai ser a mesma coisa, tá, gente? Qualquer número multiplicado por zero, sempre na multiplicação vai ser igual a zero. Qualquer número multiplicado por zero sempre vai ser zero. O zero é aquele cara que não aceita outro número além dele na multiplicação. E 3 vezes 5 é quanto? Igual a 15. Então, o resultado disso vai ser quanto do nosso item A? 150. Esse será o nosso item A. Vamos fazer agora o nosso item B, tá? Vamos lá. O aeroporto da cidade instalou uma nova torre de controle, com o dobro do tamanho da anterior, que era de 22 metros. Qual é a altura da nova torre? Bom, vou fazer aqui, tá? Toda vez que acontece, quando eu falo para vocês, o dobro de alguma coisa é 2 vezes alguma coisa. Por exemplo, se eu tenho 2 violões e falo que eu vou ter o dobro desses violões amanhã ou depois, quer dizer que eu vou ter quanto? 2 vezes os meus 2 violões que eu já tenho, então eu vou ter 4 violões. Outro exemplo, se eu tiver 5 barras de chocolates e falar que eu quero o dobro dessas barras de chocolates, eu vou fazer o quê? Multiplicar 2 vezes 5 barras de chocolates. Sempre o dobro vai ser 2 vezes alguma coisa. Então, nesse caso, se a minha altura anterior era 22 metros, o dobro desse 22 metros vai ser igual a quanto? Bom, para eu descobrir, eu vou ter que multiplicar por 2. Aí vai ficar o quê? 22 vezes 2. 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 2, 4. Molezinha. Então, a minha nova altura vai ser igual a quanto? 44 metros. Certo? Então, vamos para o nosso próximo item. C. Hoje, um borracheiro precisou trocar as quatro rodas de cada um dos 5 carros que recebeu. Quantas rodas ele trocou? Bom, para eu descobrir o que é que acontece. A gente sabe que um carro é para ter 4 rodas, então todos os carros têm 4 rodas. Sabendo disso, ele trocou as 4 rodas de cada carro, ele trocou 5 carros. Então, para a gente fazer essa conta, como cada carro tem 4 rodas, o item C, eu preciso fazer o quê? Pegar os 5 e multiplicar por 4. 5 vezes 4, como a gente é craque em tabuada, a gente se garante em tabuada. A gente se garante em tabuada mesmo. Quanto é 5 vezes 4? Eu sei que vocês sabem de qual. É igual a 20. Então, o borracheiro trabalhou muito nesse dia, porque ele trocou 20 rodas. Que ao total de 5 carros vão dar 20 rodas. Tá? Então, vamos lá. A nossa próxima página é a página 43. Essa propriedade aqui, ela vai englobar a propriedade associativa. Então, vamos lá. Determine o valor da expressão usando a multiplicação de maneira como você desejar. O que ela quis dizer? Que se a gente pode resolver dessa forma. Se eu quisesse colocar 5 vezes 8 vezes 6 também ao contrário, poderia ser, porque não ia alterar o valor, tá? Então, aqui, vamos fazer aqui nessa página aqui que fica mais fácil, tá? É o seguinte, 6 vezes 8 vezes 5. Primeiramente, vamos fazer assim, ó. 6 vezes 8 é igual a quanto? 6 vezes 8, eu sei que 8 vezes 5 é igual a 40. Então, 8 vezes 6 é igual a 48, tá? Então, 48. Então, quanto é 48 vezes 5? Vamos fazer aqui. Opa.
48 vezes 5. Acabamos de ver que 8 vezes 5 é quanto? 40. Foi 4. 4 vezes 5 é igual a 20, tá? E mais 4, 24. Aí eu coloco aqui, ó. Então, o resultado disso aqui seria quanto? 240. Se porventura eu quisesse fazer isso aqui, ó, eu também poderia fazer e daria a mesma coisa. Se eu quisesse botar 5 vezes 8 vezes 6, ou 8 vezes 6 vezes 5. Vai dar a mesma coisa porque se trata da propriedade associativa da multiplicação. Se eu alterar a ordem, não vai modificar o meu valor final, certo? Então, vamos para a próxima propriedade, que foi a próxima questão que fizeram na página, colocaram na página 43, tá? Que foi qual? Complete a expressão a seguir, a propriedade do elemento neutro. A gente sabe que o elemento neutro na multiplicação é o quê? É aquilo que é imparcial, aquilo que não vai dizer nem sim nem não. Ele sempre vai ser o amigão. Por quê? Porque ele sempre vai deixar o número ser ele mesmo, entendeu? Então, se o 3 for amigo do 1, o 1 sempre vai permitir que o 3 seja amigo dele mesmo na multiplicação. Então, qualquer número multiplicado por 1 na multiplicação sempre vai ser o número ele mesmo, tá? Então, nesse caso aqui, se eu tenho 7 vezes 1 vai ser quanto? 7. 1 vezes 3, 3. 6 vezes 1, 6. E 24 vezes 1, ou 1 vezes 24, é igual a 24. Sempre vão ser os mesmos números, tá? 6 aqui, 24 aqui, 24 aqui. Tá certo? Então, o elemento neutro é isso. Vamos para a nossa próxima questão, que fica na página 44, que é a chamada propriedade distributiva, tá certo? Primeiramente, a gente vai resolver de forma de expressão numérica. E da segunda a gente vai resolver já aplicando a propriedade distributiva, que também vai dar a mesma coisa, tá? Então, vamos lá. Nesse item aqui,